A gente já imaginava. Os analistas falaram que Coringa podia explodir nas bilheterias. E agora chegaram as primeiras reações do filme, galera. E aí, agradou mesmo? A Warner acertou? A verdade é uma só, a galera da imprensa pirou com o filme e já tem muita gente falando que o Joaquin Phoenix merece um Oscar. Vamos ver tudo agora nesse vídeo, vamos lá. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Coringa é a grande aposta da Warner. Um filme de herói que não é um filme de herói. Primeiro que Coringa é vilão, né? Sempre foi vilão. E vilão brabo, dos brabo mesmo, tipo do top dos top. Segundo que o filme é um drama policial com o pé no chão. Sem explosões, sem uniforme, sem cara voando, né? Sem perseguição, efeitos especiais, enfim. Um filme desse, galera, tinha tudo pra dar errado, pra não encontrar público. Mas não é o que vem acontecendo. Coringa é uma obra que quer ser mais séria que o cinema de super-herói que a gente vem assistindo e que pode ser a grande virada da Warner pra cima do UCM. Se depender das primeiras reações, a Warner acertou, mas tipo, acertou em cheio. Coringa é filme pra ganhar Oscar. Quer ver? Vamos conferir? Mas antes, galera, não esquece, se inscreve no canal, faz a sua inscrição aqui, clica no sininho, não custa nada pra você. Você vai estar sempre ligado no que tá acontecendo. E muito obrigado por isso, vamos seguir, vamos lá. Coringa vai estrear no Brasil no dia 3 de outubro. Mas a Warner lançou o filme, tipo, em grande estilo, no meio do Festival de Veneza. Esse lançamento aí foi muito estratégico, muito simbólico do que a produtora tá querendo. Eles querem se diferenciar dos filmes que o público tá acostumado. Eles querem mostrar que o Coringa é diferente do UCM, daquele universo de super-heróis fantasiosos. É diferente de Aquaman, de Shazam, enfim. É uma abordagem completamente separada do universo cinematográfico da DC. Percebe? É uma outra pegada, uma outra levada de super-herói. É super-herói, mas não é ao mesmo tempo. O Festival de Veneza é tradicionalmente um festival de filmes de arte, de grandes produções dramáticas, vai sacando, né? Com atores em papéis impressionantes, com grandes temas. Já são 87 anos de festival. Não é uma sessãozinha qualquer pra galera, não. Faturar um prêmio de Festival de Veneza costuma ser garantia de qualidade pra um filme. O filme A Forma da Água, por exemplo, ganhou o prêmio máximo, o Leão de Ouro em Veneza, antes de faturar o Oscar depois. E a Warner conseguiu colocar Coringa como um dos filmes que vai concorrer ao Leão de Ouro esse ano. Você percebe que tá tudo conectado, ou seja, cheirinho de Oscar. Será que tem mesmo chance de levar o prêmio? Quem participou do festival confirmou que o Coringa foi ovacionado pelo público, a galera pirou. A plateia realmente surtou, a plateia aplaudiu o filme de pé na sessão, olha isso, cara. Isso não costuma acontecer, né? Assim, tipo, não costuma acontecer em Veneza, a galera costuma ser mais calma, analisar o filme mais friamente, sabe? Porque a galera de Veneza é aquela galera que, nem que nem a gente que vai no cinema, joga pipoca no cara da frente, não, os caras, eles são assim, entendeu? Então pro público levantar e aplaudir, é porque o filme é casca grossa mesmo. Quem tava lá disse que até agora não teve outro filme no Festival de Veneza que tenha causado essa mesma empolgação do público. Olha isso, galera. Lógico que eu tenho que levantar o hype da galera. Lógico que eu tenho que levantar. Eu não costumo ver isso acontecer. E os caras também não costumam ver isso acontecer em Veneza. Então eu tenho que levantar o hype. Tem muita gente apostando que o filme é forte candidato ao Leão de Ouro. É praticamente um atestado de filme bom, de filme sério, filme grande. É o que a Warner quer, com certeza. É a estratégia dos caras. Se não dá pra bater de frente com a Marvel, né, com o que eles estão fazendo lá de filme super-herói, blockbuster, os caras querem atacar pelos lados, com um filme mais maduro. Entendeu a estratégia da Warner? E eu acho que é um tiro certo. Quem viu o filme tá elogiando muito o trabalho do Joaquin Phoenix como Coringa. Estão falando que ele se entregou ao personagem e tá com a melhor interpretação da carreira dele. Cara, isso é realmente muito maneiro. A gente sabe que o ator mergulhou, né, nisso aí. Ele costuma fazer isso. Ele costuma ficar isolado pra se entregar um papel. O Joaquin Phoenix chegou a perder 23 quilos pro filme, pra ficar com aquele corpo magro, quase doentio do Coringa. Esse é o nível de dedicação do ator. Então é o seguinte, se você tem dúvidas que esse ator vai entregar pra você um bom papel, uma boa interpretação, não fique mais, porque esse cara, além de ter um histórico impressionante de filme, o cara realmente é um bom ator. A gente percebe nas filmagens do cara, nos filmes que o cara tem, a gente percebe, só nos trailers a gente dá pra perceber que o Coringa tá sensacional. Segundo Steven Weintraub do Collider, um dos maiores sites de cinema do mundo, faz sentido a estratégia da Warner. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu agora entendo porque o Warner decidiu passar Coringa em Veneza. Coringa é um grande filme, ele apenas calha de ser um filme de quadrinhos. Joaquin Phoenix, com certeza absoluta, vai ser indicado para um Oscar e o filme tem chances reais nas premiações de final de ano. Fecha aspas. Então você vê aí que até rola um certo preconceito com filme baseado em história em quadrinhos. Ou seja, a gente tem um crítico que nem curte muito filme de quadrinhos, mas ficou enlouquecido com o Coringa. E isso é maneiro, percebe? Percebe a estratégia do Warner querendo agradar todo mundo, mesmo quem não gosta de filme de super-herói? Porque vai conseguir isso. Você que gosta de super-herói, gosta da DC, gosta do Batman, você vai querer ver. Você que não gosta
de super-herói, não gosta muito desse universo, vai querer ver porque o filme é sério, uma interpretação dramática, tem toda uma carga dramática bacana por trás. O Rob Kais do Screen Rant, outro site monstro de cinema, também elogiou o filme. Ele disse o seguinte: eu vi Coringa e realmente bateu. É uma obra que rouba sua atenção e exige tempo para processar. É um espetáculo de atuação para Joaquin Phoenix e uma história que é ambígua e surpreendente, mas uma que realmente marca a transformação de Arthur Fleck. Fecha aspas. Vocês sabem que no filme o Joaquin Phoenix faz o papel do Arthur Fleck, né? Um comediante amador que só tem desgraça na vida dele. O cara apanha, o cara sofre e vai lentamente ali se transformando em algo amargo, em algo com pensamentos negativos, né? Em algo insano. Essa transformação vai colocar a cidade em perigo. Ele vai se tornar uma ameaça, ele vai virar o Coringa. E assim, em off, galera, isso até me lembra um pouquinho a origem do Hannibal Lecter naquele filme. Com ele criança, a gente vendo por que ele se transformou naquela ameaça toda, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso também no Coringa. O Eric Davis, do site de venda de ingressos Fandango, também assistiu e também é um dos que surtaram com o filme. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: Coringa é uma carta de amor ousada e corpulenta para o rei da comédia de Scorsese, contada através das lentes do vilão mais icônico da DC. Escuro, perturbador, brutal e triste, trata-se de um homem abusado que não começa a viver até que esteja morto por dentro. Joaquin Phoenix é bom pra caramba. Fecha aspas. É interessante essa referência ao rei da comédia de Scorsese, porque o diretor Martin Scorsese é um dos produtores de Coringa e o Robert De Niro, que fez o rei da comédia, tá em Coringa, ou seja, tá tudo em casa ali, ele tá acostumado a trabalhar com o Robert De Niro. O International Film Critic, que é um coletivo de críticos em se liga, chegou a fazer uma comparação de arrepiar sobre o filme. Eles escreveram, abre aspas: Coringa é o tipo de filme que define a carreira de um ator. O tipo de papel e personagem que só aparece uma vez na vida. O Coringa de Heath Ledger redefiniu o personagem, mas Phoenix consolida isso como um dos maiores e mais sombrios vilões da história do cinema. Todas as salvas para Joaquin Phoenix. Fecha aspas. Galera, comparar com o Coringa do Heath Ledger é tipo uma honra fenomenal, concorda? Eu tenho certeza que você que tá aí, pelo menos fazendo parte da grande maioria aí, curtiu demais, né, cara? Aplaudiu de pé também a interpretação do Heath Ledger. Marcou demais. Ser comparado com esse cara é fenomenal, né? Por exemplo, pra você ter uma comparação, muita gente achava que o Jared Leto faria um trabalho tipo do Heath Ledger. Quando viu o filme, percebeu que não era nada disso, né? Nem por conta do ator, porque o Jared Leto é sensacional, mas por conta do próprio roteiro que pediu que ele fizesse aquele tipo de interpretação. Mas o Heath Ledger realmente passou veracidade pra gente. E ele tá sendo comparado com o Joaquin Phoenix, que também fez isso. Agora a crítica tá falando que o Joaquin Phoenix tá no mesmo nível dele. Tem tudo pra ser filmaço, concorda? Então assim, galera, não dá mais pra segurar, o hype tá lá nas alturas. Eu quero muito ver isso, muito. Poder trazer pra vocês uma análise completa. E assim que eu conseguir assistir esse filme, eu bater o olho nesse filme, eu vou assistir. Vou trazer pra vocês uma análise completa. Vocês vão ter as minhas primeiras impressões, primeiras reações. Vai ser bacana pra caramba. A gente acompanhou desde o início aqui os trailers, a gente fez análise dos trailers. Pô, foi sucesso de número de audiência aqui no canal, então tô com vocês nessa. Não esquece, galera, clica no joinha pra fortalecer, pra mostrar que você tá no hype, que você quer acompanhar comigo isso tudo. E se inscreve no canal. A sua inscrição vai mostrar pra gente esse feedback positivo. Eu vou trazer pra vocês essa análise, que eu tenho certeza, cara, que você vai curtir muito. Eu vou fazer ponto por ponto, baseado em quadrinhos, trazendo essa nova interpretação dele, essa nova cara. Então eu quero muito contar com você. Ativa o sininho pra isso, pra você não perder. Obrigado de coração, tamo junto sempre, galera. Até a próxima. Fui!